Nunca despreze quando alguém cheio do Espírito Santo levanta a voz. Isso é uma história real no interior do Paraná. A filha está saindo com as amigas para uma noitada e a mãe diz: filha, que o Senhor vá contigo e te guarde. A filha coloca a cabeça para fora do carro e diz: mãe, só se Deus for no porta-malas, porque aqui no carro não tem lugar para ele. Não demorou muito, tiveram um acidente. Todos morreram. Quando abriram o porta-mala, isso já correu na internet, tinha uma bandeja de ovos dentro do porta-mala que não quebrou nenhum. Quando alguém cheio do Espírito Santo começa a falar, comece a ouvir. Porque quando um homem, uma mulher cheios do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo falam, existem definições do céu chegando a teu respeito. Uma madeira, quando observada por uma pessoa que não entende de maçonaria, vai dizer que uma madeira, um pedaço de tora que está num canto de um depósito não vale nada. Você vai olhar para uma madeira cheia de casca e você vai achar que aquilo é só um pedaço de uma coisa que sobrou. Mas quando alguém que tem a habilidade, a expertise de trabalhar com a madeira, vê um pedaço de madeira, ele pensa num produto final. Para qualquer um, é um terreno vazio e cheio de sujeira, mas para um arquiteto, é uma casa, é um edifício. Para qualquer um carro batido é irrecuperável, mas para alguém que trabalha com lataria, ele sabe que aquilo pode voltar a ter valor. Quando Deus fala madeira de cetim, madeira de acácia, ora, é um dos tipos de madeira mais difícil que existe para trabalhar. Trabalhar com pinos é fácil. A pessoa até sem muita habilidade põe a mão e até consegue talhar, cortar aqui, cortar ali, fazer alguma coisa. Agora a madeira de acácia é uma madeira dura. Uma pessoa que tem habilidade precisa ser determinada em arrancar aquilo que não presta, talhar a madeira, lixar a madeira, cortar a madeira. É uma madeira que quando você olha, você vê muitos nós. Tem gente que gosta de deixar os nós da madeira aparecendo, porque quando corta e junta, fica aqueles detalhes, aquela beleza, são os nós da madeira. Tem gente que só enverniza, porque os nós fazem com que a aparência da madeira deixe o móvel até mais elegante. Pois bem, quando Deus diz: farão uma arca com madeira de acácia, madeira de cetim, Deus está dizendo: filho, a madeira é a natureza humana. A madeira representa a natureza humana. Quando olhamos para uma pessoa que ainda não foi trabalhada por Deus, às vezes não damos para ela o valor que ela tem. Nós descartamos, rejeitamos e dizemos: para esse não tem mais jeito. Mas quando Deus olha a natureza humana, Deus sabe que quem tem do Espírito, quem tem da unção, vai ter a habilidade de pegar a natureza humana e arrancar umas lascas, e dar uma boa lixada, e cortar bem. Sim, vai aparecer os nós, são as cicatrizes, as marcas, as mágoas, os sofrimentos que a pessoa teve. Vai aparecer os nós, e às vezes tem gente que quer evidenciar o sofrimento que tal pessoa teve, usar aquilo como se fosse uma propaganda boa. Mas ainda assim, a lixa de Deus vem. Quando nós olhamos para a arca, nós entendemos uma coisa: a arca não é nada mais, nada menos do que eu e você. E a primeira coisa que Deus faz é pegar esta madeira que você é,
esta natureza que você tem, e Ele corta, Ele arranca as lascas que não prestam mais, Ele tira as medidas desnecessárias, Ele tira a grandeza, Ele tira, sabe, o orgulho, Ele tira a vaidade, Ele tira os desejos errados, Ele tira o pecado, e Ele vai talhando, vai arrancando, para pôr você na medida que Ele quer. Aparentemente é só mais uma caixa, mas não é só mais uma caixa, é a arca da aliança. Não é só mais um pedaço de madeira que foi juntado e se transformou numa caixa, não, simplesmente a arca que representa a presença de Deus. Quando alguém olhar para você, diminuindo quem você é, fica tranquilo. Para alguém você pode ser só um pedaço de madeira, mas para Deus, você é alguém marcado para viver algo novo nessa terra. Agora olha o versículo 11, o texto diz assim: e cobri-la de ouro puro. Quando a gente lê a palavra, a expressão ouro, você é lembrado de que ouro é glória, honra, majestade, grandeza, riqueza, prosperidade. O ouro é a matéria-prima, uma das mais valorizadas. O ouro representa a coroa, a glória. Olha o que Deus está dizendo: você vai pegar a natureza humana, você vai trabalhar na natureza humana, e depois, sabe o que vai acontecer? Você vai cobrir essa natureza humana com a minha glória, com a minha majestade, com a minha presença. Os nós que você possui irão desaparecer, porque a glória nunca será sua, sempre será dele. Está cheio de gente batendo no peito e dizendo: eu quero contar minha história para você. Se você tem muita história do seu passado para contar, significa que a glória ainda não te cobriu. Se você tem muita história para contar, ai, meu sofrimento 32 anos atrás. Se você tem muita coisa para contar da sua história, é porque você não permitiu ainda que a glória do Senhor viesse sobre você e te cobrisse. Porque quando a glória vem, os nós desaparecem. Os detalhes são tão importantes. Olha isso aqui: cobri-la-ás de ouro puro por dentro e por fora a cobrirás. Veja o detalhe: por dentro e por fora. Diga: por dentro e por fora. Quando as pessoas olharem para ela, vão esquecer que ela é feita de madeira. Só vão ver a minha glória, só vão ver a minha grandeza, só vão ver a minha majestade, só vão ver a minha honra. Quando você quer evidenciar muito quem você é problema. É lindo quando as pessoas olham para você e elas querem saber como é que você chegou até aqui, que marca é essa que você tem na sua vida, que unção, que negócio. Tem gente que diz assim: sabe, eu fico perto de você, eu sinto uma coisa boa, uma energia boa. A pessoa fala: energia. É porque você botou o dedo na tomada, saiu de lá energético, ou tomou muito Red Bull da asas. Não é nada disso. Não é uma energia que vem dessa terra, é uma unção que vem do céu. É uma unção de grandeza sobre ti. A argola de ouro fala sobre equilíbrio. O equilíbrio. Porque a arca precisa ser carregada. E carregada por quem? Por sacerdotes. Deus diz assim: você vai fazer uma vara de cetim. É o líder, é o pastor. Você olha para o pastor e diz assim: nossa, que pastor. Ele também tem natureza humana que precisa ser trabalhada por Deus.
É uma madeira de cetim que é coberta com ouro, com glória, com a unção do ministério, com os dons, e é colocado na argola, e o texto diz: e não se tirará das argolas os varais. Olha isso. Equilíbrio, é preciso equilíbrio. Autoridade produz equilíbrio, submissão produz equilíbrio. Já viu um crente desalinhado, desajustado, desequilibrado? Ele está cheio da unção de Deus. Domingo à noite, num culto desse aqui, ele diz: você vira o capeta, eu chuto ele, eu pego ele, e no outro dia ele está em casa, só balança a janela e diz: ai, o sangue de Jesus tem poder. Desequilibrado, está lá no topo, no outro dia está lá no chão. Escute o que eu vou dizer: você precisa ser equilibrado. Ande debaixo de autoridade. Só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. A unção que você respeita é a unção que você atrai. Se você não respeita a unção de alguém, vai ter problema na sua vida. Você vai se tornar improdutivo. Mas alguns detalhes aqui são importantes. Deus diz: olha, você vai colocar dentro da arca os testemunhos que eu te darei. E depois Deus fala da tampa. Agora perceba, enquanto a arca contém madeira coberta de ouro, a tampa não tem. Quando eu olho para a expressão dos querubins, e Deus dizendo: e do meio dos querubins eu virei e falarei contigo, sabe do que eu me lembro? De Isaías capítulo 6. Porque o propiciatório, a tampa que Deus pede para Moisés fazer e colocar sobre a arca, é a representação do céu. Deus está dizendo o seguinte: sabe de uma coisa, Moisés? Eu quero que o que o céu é esteja representado na terra. Eu quero que a majestade, a glória, o louvor, a presença, a minha presença que se manifesta no céu, esteja sobre a arca. Às vezes as pessoas pensam que o céu está lá longe, lá distante. Sabe, pastor, eu quase tenho que falar assim com Deus: Deus, me ouve aqui. Quando eu oro, pastor, eu até tenho que falar assim com bastante ênfase para ver se, meu Pai me ouve, para ver se Deus ouve meu gritinho fraquinho aqui. Você não entendeu? A sua natureza precisa ser coberta com a glória dele. E logo acima, o que fecha a sua vida, te completa e faz você ser uma arca, é o céu. E o céu não está distante, o céu está colocado sobre ti. Eu vou repetir: o céu está colocado sobre ti. Quando Deus fala, Deus não fala lá longe, Deus fala aqui, ó. Você levanta os olhos e parece que o Senhor está aqui na sua frente dizendo: pode, meu filho, pode ouvir minha voz. E você sensível diz: eu posso. E o Senhor diz: é daqui que eu vou falar contigo. O que é que está sobre a minha vida, pastor? Sobre a sua vida estão os querubins, os serafins, a presença de Deus e a voz de Deus que ecoa e toca no teu ser interior. Tem crente que ainda não aprendeu a ser sensível, não aprendeu a ter o discernimento dessa voz. Porque é comum você estar com alguém e de repente você tem um sentimento forte. O Espírito Santo diz: faça isso. Me lembro quando estava para casar e eu vim dos Estados Unidos. Eu era noivo da Vitória. Oh, glória! E quando eu cheguei no aeroporto de Congonhas, eu olhei duas senhoras. Elas estavam conversando, tinha mais uma moça junto. E elas eram típicas assembleianas, coque e tal.
E elas começaram a conversar e tal. E o Espírito Santo disse: vai, pega o que você tem aí, um dinheiro que você tem, e ministra uma oferta para elas. Eu fiquei: eu não vou fazer, eu vou fazer, não vou fazer, eu vou fazer. Eu pensei: se for para receber eu faço, agora se for para dar eu não quero fazer isso não, eu vou casar. Mas aí eu fui, quando eu dei, sabe o que aconteceu? No meio do aeroporto. E eu disse: o Senhor falou comigo mais uma vez. Porque quando você é sensível, o Espírito Santo vem e te impressiona. E quando você obedece, você sabe: Deus falou comigo mais uma vez. Eu falei pela manhã, você precisa ser sensível para ouvir a voz de Deus. Eu me lembro do dia que eu fui apresentar uma criança na igreja, lá na Ivo Silveira. E eu apresentei a criança. Eu nunca orei por todo mundo. E naquele dia o Espírito Santo falou: vai e ora por aquele moço. E eu fui aqui, dei a mão para um moço e disse: meu irmão, não sabia se ele é da igreja, se não era. Eu disse: olha, o Senhor vai te livrar da morte. Senhor, guarda este moço, livra ele da morte, Jesus. Põe, Senhor, a tua mão na vida deste moço, guarda ele. Depois do culto, aquela família toda foi num restaurante. 2 moleques entraram no restaurante para assaltar o restaurante. Aquele moço, ele era policial militar, e ele levou um tiro, que entrou aqui e saiu aqui. Eram 2:30 da manhã quando eu recebi uma ligação e alguém disse: pastor, tudo bem? O senhor está aí? Sabe o moço que o senhor orou? E o senhor disse: Deus, guarda ele, livra ele da morte. Acabou de morrer. Meu coração ficou dilacerado e eu fui orar. Eu disse: tá bom, o Senhor tocou no meu coração, fui sensível para ouvir tua voz, e agora o moço morreu. Que coisa tremenda, hein, pastorzão, hein? Ele ora para Jesus guardar e o cara vai para o céu. Meu Senhor. Quando eu for orar, alguém vai falar: não ora por mim não ora por mim não. Vai virar um negócio assim. Eu dobrei o joelho e disse: Deus, como é que vai ser isso? O Senhor me impulsionou a orar por ele? Como é que é isso? Passou um tempo, o telefone tocou de novo. Pastor Júnior, só para falar, olha, a informação foi equivocada, ele não morreu não. Milagrosamente a bala entrou e saiu do outro lado, e ele já está recebendo alta do hospital. Aí, escute só, no outro domingo ele estava em cima do púlpito aqui, ó, em cima do altar, mostrando as marcas de onde entrou e de onde saiu a bala. Ele disse: pastor, não tem como explicar, é só Deus mesmo. Eu vou dizer uma coisa: quando você é sensível para ouvir a voz de Deus, decretos são mudados, destinos são alterados, milagres acontecem. Nunca despreze quando alguém cheio do Espírito Santo levanta a voz. Isso é uma história real no interior do Paraná. A filha está saindo com as amigas para uma noitada e a mãe diz: filha, que o Senhor vá contigo e te guarde. A filha coloca a cabeça para fora do carro e diz: mãe, só se Deus for no porta-malas, porque aqui no carro não tem lugar para ele. Não demorou muito, tiveram um acidente, todos morreram. Quando abriram o porta-mala, isso já correu na internet,
tinha uma bandeja de ovos dentro do porta-mala que não quebrou nenhum. Quando alguém cheio do Espírito Santo começa a falar, comece a ouvir. Porque quando um homem, uma mulher cheios do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo falam, existem definições do céu chegando a teu respeito. Eu vou terminar. Precisava de 1 hora para pregar sobre isso. 3 coisas foram colocadas dentro da arca. 3 coisas. Um pote de ouro com maná dentro foi colocado dentro da arca. O maná que Deus mandava no deserto foi colocado dentro de um pote de ouro e aí colocado dentro da arca. Maná significa provisão, mas Deus não te dá só o pão de cada dia. Deus te dá, junto com toda a provisão que você precisa, Deus te dá toda a prosperidade que te é necessária. Deus não te dá só para você pagar as continhas do mês. Deus te dá além do que você tem necessidade. Provisão é algo que Deus te dá a fim de que você não passe necessidade. Prosperidade é algo que Deus te dá que supre a necessidade e sobra para você abençoar outras pessoas. Porque escute, você não é o ponto final da prosperidade, você é o início dela. Tem gente que pensa que a prosperidade vai terminar nele. Não, escute, Deus vai te prosperar não é para você terminar a sua história como alguém que é próspero e que recebeu a prosperidade para si. Não, Deus derrama a prosperidade sobre você e você não é o ponto final, você é o ponto de partida. É contigo que começa a prosperidade da tua família, a prosperidade da cidade, a prosperidade dos vizinhos, a prosperidade do estado. Deus vai te prosperar tanto, que dinheiro não vai ser problema, problema vai ser elástico.